Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento esportesbet.io. Aqui dá mais green. Vem pra Io. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com o Denilson Show. Tem um pedaço que eu vou ficar assobiando aqui enquanto você fala, mas aí eu desligo o microfone, porque eu não sei se eu quero ouvir o que você vai falar. Então eu não sei se vai começar por esse assunto, vai começar pelo outro, mas o ouvinte tem o direito, né? Fazer o quê? Grande Oineg, um abraço, meu. Boa tarde, Fábio. Boa tarde pra você, ouvintes do Band News FM. Boa tarde. Obviamente, dia de convocação para a seleção brasileira, a gente tem que priorizar a seleção brasileira, mas o que chamou a atenção no jogo de ontem, ontem teve clássico, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, teve uma chuva antes, mas não impediu que o gramado ali ficasse em boas condições para a realização do jogo. 15 minutos o Palmeiras jogou muito bem, depois disso aí o São Paulo tomou conta da partida, enfim, pressionou mais de 63% de posse de bola. O Everton fez boas defesas e tudo mais, mas aí a gente poderia, pelo menos hoje, no meio da imprensa, o Ineg, a gente estava falando e repercutimos isso no programa, uma declaração do Rogério Ceni que chamou a atenção, cara, porque falar do jogo, assim, o Palmeiras jogou 15 minutos, São Paulo tomou conta da partida o tempo inteiro, até a expulsão ali do Rafinha, que já estava faltando ali uns 5, 7 minutos para acabar o jogo, a entrada do Marquinhos no segundo tempo deu um pouquinho mais de profundidade, continuo achando que o São Paulo, até por característica, e aí não é um demérito, obviamente, do Rogério Ceni, porque ele tem que tentar usar o que ele tem de melhor, né, o que ele tem nas mãos. São Paulo centraliza muito as jogadas, né? O Sara não é um ponta. Eu também ainda não consigo definir se também é meia, se também é direita, se é esquerda, se é um 9, um falso. Eu não consigo definir ainda o Sara. Eu tô com essa... Queria perguntar pro Rogério Ceni isso aí. Do que o Sara joga, Rogério Ceni? Porque eu não consigo entender a função do Sara. Bom jogador? Ele é bom jogador, mas eu acho que precisava definir uma posição. Igor Gomes ontem, mais uma vez, muito mal na partida. Ele oscila muito, né? Ele faz um jogo muito bom e de repente faz 3 jogos muito mal, assim. Então ele precisa encontrar um equilíbrio, né? E de repente, outro dia mesmo teve o Grenal... E o Lisieiro, cara, foi o grande jogador do Internacional, o Lisieiro. Eu falei, caramba, é o mesmo que jogava no São Paulo? Porque esse Lisieiro no São Paulo já tinha um tempo que eu não vi. Enfim, mas para não perder o assunto, São Paulo fez um bom jogo ontem. Eu acho que o torcedor não tem que ficar, enfim, chateado com o resultado. Legal, mas o time teve coragem, assim. Eu até acho que deveria ter tido coragem que teve pós-gol antes do gol. Joga mais de igual para igual com o Palmeiras. Acho que faltou isso nesses primeiros 15 minutos, que foram os únicos 15 minutos que o Palmeiras jogou. Mas dito isso, pós-jogo, coletiva de treinador, coletiva do Abel, coletiva de Rogério Ceni. O Abel citou que tem contrato, né, ele tem proposta ali do Granada, ou pelo menos sondagens, né, do Granada, do Benfica. Ele já recusou num passado distante o mundo árabe, enfim. E acho que ele faz certo, né? Se ele tiver que trocar o Palmeiras por algum outro time, de algum outro lugar, seja por um clube que lute por títulos, né? Por competições importantes, enfim, no lugar que ele escolher trabalhar. O que mais chamou a atenção foi na coletiva do Rogério Ceni, que ele citou muito isso do time ter jogado bem, volume, foi um detalhe que eu acho que nem você, Fábio, nem eu, o Oineg muito menos, o ouvinte muito menos, ele se atentou num detalhe com o Diego Costa, tentar reproduzir. Diego Costa tomou uma bolada do Veiga na entrada da área, mais ou menos na altura da marca do pênalti, ficou desacordado por alguns minutos ou segundos. Ele foi atendido pelo médico, só que ele saiu do campo para ser atendido pelo médico e ele voltou, pro ouvinte tentar imaginar, pela lateral direita ali, na situação do Rafinha de campo. E ele atua... Pro ouvinte também entender, do lado do Léo, que era o titular até antes da entrada do Reinaldo. Muito mais próximo da posição dele. Do Arboleda do lado do Rafinha, Diego Costa do lado do Léo. Só que o Diego Costa entrou lá pelo lado do Rafinha. E nesse momento saiu o gol do Palmeiras. Não deu tempo dele chegar à posição dele. Não deu tempo. E aí o Rogério Ceni na coletiva, que eu acho que foi um erro do Rogério Ceni, eu acho que esse tipo de situação... Conversa lá dentro, né? Isso, Fábio. Chega no médico, e nem acho que o médico tem culpa disso, e nem acho que o médico tem que ficar atento a isso, a esse detalhe que só o Rogério Ceni viu. Poxa, o médico tem que ficar mais atento, porque o Diego Costa entrou lá pelo lado direito. Ele poderia ter entrado aqui pelo lado esquerdo, mais próximo da função dele e tal. Como insinuando que o gol aconteceu porque o Diego Costa não estava ali.
E aí o médico tem que ficar mais atento a essa situação, segundo o Rogério Ceni. Eu não acho que o Rogério Ceni foi infeliz nessa colocação. Obviamente vai falar de, enfim, cada um fala o que quer e expõe o que quer, mas eu acho que ele foi infeliz, faltou a sensibilidade do Rogério Ceni em relação a expor esse detalhe, que parece que o gol foi por causa disso, porque o cara entrou lá do lado esquerdo. E na minha opinião, o gol foi mérito do Rony, da movimentação do Rony, porque ele ameaça de ir, ele volta pra ali pra intermediária e aí acelera no primeiro pau, antecipa o Arboleda e faz o gol. É um detalhe importante, mas que não pode sair dali de dentro. É importante pra dentro do grupo, pra fora fica esquisito, né? E nem acho que é a obrigação do médico ter esse pensamento de falar, imagina se a situação do zagueiro, a mesma situação ter acontecido lá na área do Palmeiras, por exemplo. A mesma situação. A situação aconteceu da bolada do Veiga dentro da área do São Paulo, no ataque do Palmeiras. Você imagina uma bola lá, um escanteio, sei lá, toma uma bolada, um zagueiro lá na área lá, do adversário. Não dá tempo. Não dá. Então eu acho que é muito mais rapidez de raciocínio do jogador dentro de campo em posicionar, em corrigir isso. Não é nem do Rogério Ceni também. É o Arboleda chamar e falar, ó, estamos com um a menos, vamos ficar vamos corrigir aqui, papapá, e você resolve o problema. Então, pontualmente nesse assunto, nesse detalhe, é mérito do Rony, foi mérito do Rony o gol. O cruzamento do Marcos Rocha e o gol do Rony nessa movimentação na diagonal e desviando ali no primeiro pau. Dito isso, um pouquinho de seleção brasileira. Com algumas novidades, né? Algumas novidades, o Arthur de volta. Eu acho que dá pra questionar a volta do Arthur, né? O meio de campo, acho que o Tite não tem tantas dúvidas nessa função. A gente pode citar ali o Fred, Fabinho, Casemiro, Paquetá, Coutinho, que ele resgatou o Coutinho. O Coutinho fez gol ontem na rodada da Inglaterra. Ontem ele fez gol pelo Aston Villa. Um cara que tá retornando o bom futebol que o levou a disputar a Copa do Mundo e jogar em seleção brasileira. O Arana, né, que o Arana, pelo menos a lembrança que eu tenho recente do Arana na seleção brasileira, na linha de 4, eu acho que ele tem uma certa dificuldade, porque ele é um cara que vai muito pro ataque, tanto é que um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo que hoje a gente tem atuando no futebol brasileiro. O Martinelli, jogador do Arsenal, que vive um grande momento no futebol inglês. Aí entra numa briga aí com o Gabriel Jesus, com o Firmino, com o Gabigol. O Matheus Cunha tá machucado, não foi? Aí o Matheus Cunha tá machucado, então acho que o Tite não tem algumas coisas em aberto, mas eu acho que não vai fugir muito disso. Ele tá dando oportunidade e eu acho que o Tite, nesse caso, tá sendo muito inteligente. Ele também não pode vir a público e falar, tá definida a seleção. Ele tem que tentar de todas as formas manter os jogadores que estão sendo convocados com a autoestima e com a confiança acima, do que falar assim, Fabio, você tá definido, mano, você vai pra Copa do Mundo. O cara, às vezes, automaticamente o cara entra num relaxamento desnecessário. Então o Tite fala, ó, tá em aberto. Então tem a oportunidade disso, a oportunidade daquilo. O Alex Telles na lateral eu acho interessante. O Danilo é um cara que tá sendo convocado constantemente. Zaga, não tem nenhuma novidade no sistema defensivo ali. Enfim, eu acho que a seleção brasileira tá... Acho que o Tite fez uma boa convocação. Agora, um cara que eu só fazer um elogio por um cara que assumiu uma responsabilidade, acima de assumir a responsabilidade, aproveitou a oportunidade, que é o Rafinha. Rafinha, eu particularmente não acompanhava o futebol do Rafinha, e é um ponto muito positivo da CBF, especificamente comissão técnica, o monitoramento desses jogadores que atuam no futebol europeu. O Rafinha eu não tinha visto, eu não conhecia o Rafinha. Quando o Rafinha é convocado, ele aproveitou a oportunidade de tal maneira que eu falei, caramba. Não sai mais. E eu acho que ele não sai mais. Então, parabéns, Rafinha, por esse comprometimento e essa dedicação que você vem tendo com a seleção brasileira. A seleção enfrenta o Chile, enfrenta a Bolívia pelas eliminatórias. Muito bem. É isso. Vai nessa. Um bom final de semana. Até valeu! Segunda-feira tamo juntos. Se Valeu, cuida! Ouvinte, ouvindo Band News FM. Um grande abraço. Hasta luego!